E já de volta ao vivo em cores. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. Esse é o seu Vida e Saúde. Você pode ligar e participar 0800 777 0021, 0800 777 0021 ou 19 3871 9620, 19 3871 9620. Quer mandar um e-mail? É fácil também. videsaude@rs21.com.br. Hoje o assunto doença dos rins. Conosco uma das maiores autoridades no assunto, Dr. José Marcelo Morelli, médico nefrologista. Doutor, a gente foi às ruas também e graças a Deus aqui no programa Vida e Saúde o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta, doutor. Oi, o meu nome é Aurélia e eu queria saber se hemodiálise e diálise são a mesma coisa? Aí, doutor, respondendo para a Aurélia, diálise e hemodiálise é a mesma coisa? Excelente pergunta. Olha, a diálise é um nome que se dá ao método físico, químico, de eliminação das impurezas que estão dentro do sangue para fora do corpo. Você pode fazer através do sangue, e aí a gente usa o nome hemodiálise, ou você... diálise, que é a eliminação através do método, é um método físico-químico, através da convecção e difusão, que você passa de um meio onde você tem mais soluto para uma água que está ultra limpa, então a sujeira, através de uma membrana semipermeável, essa sujeira migra de um lugar para o outro. A gente chama de difusão. Né? É um coador assim, sofisticado. É aquelas brincadeiras de celofane que fazia. Então você tem uma membrana que é semipermeável, um meio com muito soluto, com muito sujeira, o outro a água limpa, e aí a sujeira passa para o outro lado, limpando o seu sangue. Se você fizer isso através do sangue, o nome que se dá é hemo, porque hemo é sangue. Se você usar a diálise peritoneal, é uma membrana que existe recobrindo todo o abdômen por dentro, a parte interna. Entendi. Então você pode instalar um catéter, ele fica permanente dentro da barriga, e a pessoa mesma ela pode injetar soluções na casa dela, ou hoje existe um maquinário para isso, e aí ela faz a diálise peritoneal, que pode ser manual ou com máquina, que é automatizada. Doutor, aqui as pessoas também já estão participando, interagindo conosco, graças a Deus, sejam todos bem-vindos. O Eduardo Gomes da Conceição, de Paracatu, Minas Gerais. Obrigado, Eduardo, Deus te abençoe. Durante o dia não sinto dor no rim, diz ele assim, mas à noite acordo com uma dorzinha chata e faz bastante tempo. Qual o exame que eu tenho que fazer? Pergunta o nosso amigo Eduardo, de Paracatu, Minas Gerais, doutor. Olha, primeiro tem que realmente procurar um médico, e em vez de ir logo para o exame, fazer a história clínica, entender um pouquinho melhor dessa dor, fazer o exame físico. Nesse exame físico, a gente tem que distinguir o que é dor de coluna e dor do rim. Às vezes as pessoas podem ter uma dor que acha que é dos rins, mas às vezes tem a ver com o colchão, tem a ver com uma coluna, dói mais à noite por causa da posição que fica. A dor do rim, ela não tem posição para melhorar. Ela vai doer independente da posição que você fica. Deitado de pé, vai doer, doutor. Vai acabar doendo. Agora, tem dores que a gente chama de ritmo inflamatório. A pessoa acorda bem, passa o dia todo bem e aí a dor começa a vir à noite. Então, essa dor tem um ritmo, é um ritmo de inflamação. Então, precisaria destrinchar um pouquinho mais. Provavelmente, ele tem uma dor inflamatória nas costas. Né? Bom, o rim está aqui nas costas, doutor. Assim, está na região lombar. Ele começa os dois lados paralelos ou pode ser um e vai assim aumentando gradativamente, doutor, essa dor? Então, se ele tiver queixa do sistema urinário, vamos supor que ele acorda para urinar à noite e arde, faz xixi de pouquinho em pouquinho, tem uma dificuldade miccional, aí provavelmente essa dor está realmente associada à parte renal. Agora, se ele urina bem, eu provavelmente precisaria examinar, mas provavelmente essa dor pode ser de coluna ou alguma outra inflamação que ele tem na região lombar. Doutora Francisca Zeneide Brandão, de Miraíma, lá no Ceará. Obrigado, dona Francisca, Deus abençoe, viu? Não sei se é Miraíma ou Miraíma, mas sejam todos bem-vindos. Ela não gosta muito de tomar água, não toma água, assim.
Pode substituir, doutor, assim, um suco faz bem, aproveitando a pergunta dela, assim. Eu queria entrar num assunto, doutor, assim, muita gente fala, né? Claro, não vou falar marcas de cerveja, que não se trata, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Muita gente diz assim, doutor, muita gente recomenda, toma cerveja sem álcool, ou toma cerveja preta, etc., porque é diurética, faz bem para o rim. Faz bem, doutor? Não, não. Olha, é um mito. O álcool é um problema de saúde pública, né? Então, a Ana Francisca fez uma excelente pergunta. Tem que tomar água, deixar a urina clarinha, aquele amarelo clarinho, não igual a água, a cor da água, mas aquele um pouquinho amarelo clarinho. Ela saindo desse jeito significa que você já está bem irrigado. Bem irrigado, bem diluída a urina, não vai formar cálculos, né? Agora, a cerveja, ela tem um problema, ela tem algumas vantagens de ter os antioxidantes, tudo, mas com a questão do álcool, você vai precisando de ter um fenômeno que chama de tolerância. Então, você, para ter o mesmo efeito, vai precisar cada vez usar mais para ter o mesmo benefício. O benefício da água. De relaxar, né? Okay. E o álcool, ele inibe um hormônio que chama hormônio antidiurético. Então, você inibindo esse hormônio, o que acontece? Você vai muito no banheiro enquanto você está com o efeito do álcool. Mas depois que ele é metabolizado, ele sai do organismo, você tem um fenômeno, você ficou desidratado, porque você urinou muito. Ressecou. E aí, o que acontecer? No dia seguinte, você começa a inchar. Você toma água, fica com aquela sede e não vai no banheiro e você começa a inchar. Então, você acaba desregulando. E tem outra, o bom cervejeiro sempre gosta de alguma coisinha salgada. E o sal é inimigo dos rins. Sódio, exatamente. Então, eu diria o seguinte, a vida tem que ter equilíbrio. Se a pessoa gosta de tomar uma cervejinha, que ela faça seu esporte, que ela sue um pouquinho, que ela não beba em excesso, né? Hoje está muito na moda o vinho, né? Que fala que faz bem, tem algumas substâncias, os polifenóis que tem no vinho. Muitos colegas quase estão prescrevendo. Eu sou muito temerário em relação a isso. Para evitar os abusos. Os abusos, né? Porque hoje fala, não, é só um cálice. O médico mandou tomar vinho. Hoje cuidado. É só um cálice, depois é uma garrafa, Exato. Depois é duas, e aí o paciente fica com cirrose, com esteatose hepática, com úlcera. Então, a gente precisa individualizar cada caso. Eu brinco com meus pacientes e falo, eu não prescrevo. Se vocês forem beber, a exceção da regra, digamos assim, né? Doutor, aqui o Bruno de Almeida Porto, de Três Rios, Rio de Janeiro. Obrigado, Bruno, Deus te abençoe. Ele quer saber o que ele deve fazer para urinar mais, né? Pois ele está indo muito pouco ao banheiro. Seria um caso assim, doutor, mais ou menos? A pessoa que quase não vai urinar, doutor. E daí? O que está acontecendo? Como que ele chama mesmo? Bruno. O Bruno. Olha, Bruno, a gente precisaria entender um pouquinho melhor. Procure observar a cor da sua urina, se ela está saindo muito concentrada ou não. Se você tem a pressão arterial normal ou não. Porque, às vezes, as pessoas falam que urinam pouco, mas é o normal delas, é a fisiologia natural delas. Como que você vai observar? Pela cor da urina mesmo. Se ela está muito clarinha ou se ela está muito concentrada. Entendi. Agora, tem que prestar atenção, Bruno, se você também não está no sobrepeso. Porque se você é um obeso, está acima do peso, que é, aliás, o tema da campanha do Dia Mundial do Rim agora, que nós vamos fazer no dia 9 de março no mundo todo, o tema é a obesidade e a saúde dos rins. Dia 9 de março, Dia Mundial do Rim. O Dia Mundial do Rim. E no dia 19 de março, que é um domingo, nós vamos estar no bairro Campo Grande fazendo um mutirão da saúde. Olha que lindo. Medindo a pressão arterial, exame de diabetes, IMC, que é peso, altura, e exame Aqui em Campinas. Aqui em Campinas. Olha. O exame da creatinina, que é o que eu queria aconselhar o Bruno. Se ele acha que ele está urinando pouco, vai fazer o exame da creatinina. O que vai revelar a creatinina? A creatinina é uma toxina fabricada pelo metabolismo muscular e ela deveria ser sair na urina, eliminada pela urina. Ela é tóxica. E na medida que os rins não estão funcionando, ela acumula no sangue. Então serve de
uma avaliação de quanto que seu rim está funcionando. Como apareceu no filminho antes, a doença renal crônica tem 5 estágios. A primeira é a mais leve, quando o rim está funcionando acima de 60%, mantém essa filtração, e na medida que ele vai deixando de funcionar, até os 15% a 10%, é a fase estágio 5, onde você já precisa substituir. Nessas pessoas, as pessoas realmente têm muita dificuldade de urinar. E aí você precisa usar diuréticos, senão começa a acumular no sistema intravascular e sobrecarrega o coração vai ficando bojudo, aí você faz aqueles ecocardiograma, aqueles raios-x, vai ver o coração grande. Por quê? Porque não usou diurético numa fase que o rim estava precisando. Então começa a dilatar, até pode ter aneurismas e derrames também. Vamos às ruas, o povo tem voz, o povo pergunta aqui no Vídeo Saúde. Meu nome é Gabriel, eu queria saber se o tratamento de hemodiálise é para a vida inteira. E aí, doutora, assim, quando começa o tratamento hemodiálise, é só para fazer o equilíbrio, uma vez que começou, é para a vida inteira? Nós dividimos a hemodiálise é um tratamento de substituição do funcionamento do rim. Então, se essa substituição ela tem que ser feita numa fase aguda, a pessoa ainda tem chance de recuperar. Então, 50% dos pacientes que são internados numa UTI, eles entram numa fase de insuficiência renal aguda e podem acabar precisando do tratamento de diálise. Se você trata a contento e bem tratadinho, muitas vezes esse paciente, se não tinha uma injúria prévia, ele consegue recuperar, principalmente se for jovem, ele tem o que a gente chama de função residual e ele assume, ele faz algumas sessões e acaba recuperando. Agora, se o problema for crônico, ele nessa estágio inicial 1, a doença é silenciosa, ela não dá muito sinal e sintoma, você só vai detectar no exame de creatinina. Por isso que a gente faz a campanha e o alerta, porque as pessoas não sabem, às vezes ela tem a doença no rim já começando e não sabe que tem. E ela é inexoravelmente progressiva, se você não tratar. O pilar de tratamento é a dieta e o medicamento e dieta. É uma dieta pobre em proteína de origem animal e sódio, você não pode se alimentar com muito sal e as proteínas de alto valor biológico, que é as proteínas animais, carne, leite e derivados, ovos, diminuir para formar menos ureia, menos ácido úrico, e os remédios à base de antihipertensivos, os diuréticos, para quem tem diabetes, tratar a diabetes, para os obesos tem que emagrecer, para aqueles que têm cálculo renal tem que tratar o cálculo renal, ou seja, você tem uma constelação de doenças que acabam todas numa via comum que chama doença renal crônica. Essas pessoas que têm a doença renal crônica, elas podem fazer hemodiálise para o resto da vida se não tiverem possibilidade do transplante renal. O transplante renal ele é elegível para a grande maioria das pessoas, somente pacientes muito idosos. Hoje eu tenho paciente com 70 anos que já fez transplante renal. Ele tem uma indicação prioridade nos jovens, nas crianças, porque você faz o transplante na criança e a criança que não estava se desenvolvendo, não estava crescendo, tinha problema cognitivo, não estava indo bem na escola, toda a vidinha dela começa a mudar. Então, essas crianças têm prioridade, os jovens, né? Então, eu diria que da doença renal crônica, uma grande parte tem a chance, e é obrigatório, nas clínicas de diálise, você inscrever essas pessoas na fila de transplante. É lei. Né? Nós vamos chamar o intervalo, o tema está muito bom, tem mais povo pergunta, tem mais perguntas aqui que as pessoas estão fazendo, você está fazendo sua pergunta, eu vou ler, vou encaminhar aqui para o doutor. E no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre justamente essa questão aí do tratamento, quando é que o transplante, para quem pode doar, quem pode receber, a compatibilidade, enfim, vamos falar um pouquinho sobre o transplante aí, que já é praticamente o último estágio quando todos os outros recursos foram findados, enfim. Tudo isso e muito mais no próximo bloco aqui no Vídeo Saúde, que é seu. Por ser seu, volta já só para você, é claro.